Tudo bem? Tudo bem. Essa noite eu acordei acho que umas 2 vezes, ou seja, tem também o problema da ansiedade. Tudo isso acaba contribuindo para que a gente tenha um sono não tão bom quanto a gente deveria, né? É verdade. Hoje em dia, os institutos que lidam com pesquisa do sono, eles mostram que em torno de 40% a 60% da população, incluindo todas as faixas etárias, desde a infância até a senilidade, apresentam problemas de sono. Desses, os mais comuns são esses que foram citados aqui, a insônia, o ronco e a apneia do sono. E na questão da insônia, você tem algumas situações. Você tem as pessoas que têm dificuldade para iniciar o sono, você tem as pessoas que têm o início do sono, mas elas não conseguem aprofundar o sono e elas têm vários despertares durante a noite, e você tem aquelas pessoas que acordam precocemente por falta de sono. E o estilo de vida atual e as doenças psicossomáticas, elas em grande parte são responsáveis pela ocorrência desses distúrbios. Doutor, a gente tem a participação também do povo participando aqui do nosso programa. Põe no ar aí, porque eu quero ver qual é a pergunta, qual é a reclamação ou qual é o problema da pessoa. Às vezes eu tenho muita insônia e passo 2 dias sem dormir, já passei. Quando eu tenho um problema, eu coloco na cabeça, não tirar e não consigo dormir. Quanto mais coisa acontece no meu dia, aí quando eu vou dormir eu fico remoendo, eu não consigo dormir. Dá 3, dá 4, dá 5 da manhã e o sono não chega. A gente não consegue dormir, né? A gente fica com aquela ansiedade, a criatividade vem em altas horas, você fica escrevendo, criando, aí dá 3, 4, 5 horas da manhã, você está acordado. Eu já procurei especialista e indicaram remédios, eu não quis fazer uso para não, né, ficar dependendo de remédios, mas eu tô nessa. Aí tento fazer atividade física para cansar, aí eu acabo cansando o corpo e a mente não dormindo. Ou seja, é um mal que afeta a maioria da população conforme a pesquisa. Como é que a gente consegue driblar, né? Às vezes a gente tem, poxa, eu só consigo produzir melhor à noite. Ou então, como a telespectadora falou, no momento de descansar, começa a passar todo o dia pela cabeça, soluções dos problemas, refletindo. E aí, doutor, como é que a gente pode tentar evitar, justamente na hora do descanso, deixar de pensar nisso? É possível? Em todo problema de saúde, você tem duas situações. Você tem o sintoma e você tem a causa. O ideal é que você trate o sintoma e você consiga eliminar a causa. Então, existem algumas regras básicas para tentar melhorar a qualidade do sono. Então, uma das regras é que, primeiro, você precisa ter um horário mais ou menos fixo e que seja sua rotina, o horário de dormir e o horário de acordar. Inclusive, que essa rotina seja mantida nos finais de semana. O ambiente em que você dorme deve ser um ambiente acolhedor. Então, o quarto ele deve ser preferencialmente escuro. Isso tem influência do ponto de vista biológico na produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Ele precisa de um ambiente sem luminosidade para que haja a produção adequada. O ambiente deve ser silencioso, a temperatura deve ser adequada, nem muito quente, nem muito frio. E, de preferência, que você também tenha uma cama confortável. Algumas atividades devem ser evitadas antes do momento do sono. Então, a ingesta copiosa de alimentos, o uso excessivo de bebidas alcoólicas. Se você puder não ter atividades que gerem estresse ou que causem tensão, tipo jogos nos videogames, onde você está em competições, em jogos de guerra, jogos de luta. Então, se você conseguir dar uma relaxada antes de dormir, tudo isso é bastante favorável. A gente tem mais participação das pessoas que não conseguem dormir, que têm problema para dormir. Põe no ar. Tive que procurar ajuda médica, porque durante a noite eu acordava muitas vezes. E aí eu descobri que eu tinha hipertensão. Comecei a tomar medicação e a partir desse momento meu sono melhorou muito. Incluí atividade física, de acordo com a indicação médica, nutricionista. E pronto, melhorou bastante a qualidade de vida. Então, doutor, como a hipertensão, a pressão alta, ela prejudica, né, a qualidade do nosso sono? Na verdade, o que acontece hoje é que a gente tem, em boa parte da população brasileira, um excesso de peso. O excesso de peso, ele é uma das principais causas relacionadas ao ronco e à apneia do sono. Na apneia do sono, existe uma interrupção do fluxo de oxigênio. E isso faz com que haja um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão arterial, surgimento de problemas como a aterosclerose. Então, para que você possa tratar a hipertensão, é necessário que você atue no problema de base. Então, a redução do peso,
atividade física regular, preferencialmente atividade física aeróbica, o uso de medicamentos quando necessário para controlar essa situação. A atividade física noturna, né, ela pode ajudar ou não? Porque no meu caso, por exemplo, se eu fizer atividade física à noite, eu consequentemente não vou conseguir dormir. Fica com o metabolismo, não sei, muito acelerado, então há dificuldade de, digamos, de concentração para o descanso. Isso pode ocorrer ou ocorre com frequência, é geral ou não? Não. Assim, a atividade física, de um modo geral, é uma coisa boa. A atividade física no período noturno, próximo do horário do sono, ela pode te fazer chegar na cama, digamos assim, acelerado. E isso retardar o início do seu sono. Se você conseguir distanciar a atividade física do horário do sono, isso seria preferencial. Anotado. Então vamos a mais uma participação do pessoal de casa. Todo mundo da média idade, como eu, tem distúrbio de sono. Dorme, cochila, depois acorda, depois dorme novamente. É próprio da idade. Verdade isso, doutor? É verdade. Se você observar um bebê, o bebê dorme em torno de até 20 horas por dia. Na senilidade, acontece muito problema relacionado ao sono. Uma das coisas que não se considera é que, às vezes, o paciente idoso ele fica sem atividade e ele tem muitos cochilos durante o dia. E algumas vezes esses cochilos durante o dia terminam alterando a qualidade do sono durante a noite. Mas é verdade, a idade é um fator de relevância na qualidade e na intensidade do sono. Tem um outro problema também que às vezes acaba interferindo, ou sempre, a pessoa que dorme com a outra pessoa, ou seja, é o ronco, aquele trator que fica a noite toda ligado. Tem gente aqui que já levantou a mão. Então, vamos à participação do pessoal de casa para saber como é que é esse relato. Ronco muito. Ronco muito mesmo. A noite toda? A noite toda. Tem hora que é a noite toda. Um pouco. Como é? Incomoda a esposa? Incomoda. Ela fala que incomoda bastante. Já tentou resolver esse problema? Sabe o que é? Não tentei, não procurei especialista, nenhum ainda. Um pouco, viu? Não pergunta a esposa, ele ronca muito? Muito. Como é a noite? Então, tem que mandar ele virar do lado para eu dormir quando ele tá roncando muito. Porque ele ronca mais quando ele tá dormindo pra cima, né? Virado pra cima. Mas quando ele vira do lado, ele não ronca muito, não. Demora a dormir, às vezes passo a noite toda sem dormir. E ronca? E ronco. Mas ronco que só. Olha, apesar de ser engraçado falar, mas quem está compartilhando do problema sabe que é dificultoso, porque acaba atrapalhando realmente no sono. Aí tem aquela cotovelada no parceiro ou na parceira para evitar de roncar. Esta sugestão que ela deu aí de, às vezes, quando o parceiro da dona Veranilda está dormindo de barriga para cima, digamos, né? E quando ele deita de lado, ameniza. Seria uma solução, tipo, de imediato para evitar o barulho na hora do sono? Na verdade, essa é uma solução caseira, né? Existe laboratório para que você possa avaliar o que está acontecendo no sono, para que você tenha um melhor diagnóstico e possa corrigir os problemas do sono. Existe um exame que é a polissonografia, que é um exame onde você põe o paciente para dormir em um laboratório. Esse paciente ele é totalmente monitorizado com eletroencefalograma, eletrocardiograma, a frequência cardíaca é monitorizada, a oximetria é monitorizada, inclusive o aparelho ele está conectado a sensores de movimento, para ver se o paciente apresenta pernas inquietas, quantos despertares noturnos ele apresenta, se ele tem apneia do sono, a intensidade do ronco. Feito a polissonografia, entra também a participação do otorrino, com a inspeção interna das vias aéreas e, em alguns casos, até com procedimentos cirúrgicos para reduzir a quantidade de tecido mole que existe na orofaringe, que é responsável pelo ronco, pelo barulho e pelo incômodo que os vizinhos, na verdade, sentem. Porque o próprio o roncador, ele nem sempre se incomoda com o ronco. E, às vezes, algumas pessoas acabam acordando com o próprio ronco, né? Existe Sim, também essa possibilidade? Também. Existe essa possibilidade. É o problema do despertar durante a noite. Ele acorda não só com o próprio ronco, como também com a apneia. O ronco e a apneia são duas coisas que estão muito próximos e interligados. E aquela pessoa que nunca procurou tratamento,
se tem um relato do parceiro ou da parceira, ou se não sabe se ronca porque é solteiro, é bom procurar o médico, um especialista, até porque sono é qualidade de vida, né? O bom sono traz a qualidade de vida para a gente. Sem dúvida. Se você tem problema com o sono, você deve fazer toda essa avaliação. Então, você precisa avaliar a situação psicossomática e também a situação orgânica. Então, isso na avaliação entra o estudo da parte cardiovascular, o estudo das vias aéreas, o estudo da condição pulmonar do paciente. É muito importante, sim. O senhor, já que é especialista, entende do assunto, as pessoas têm vergonha de admitir, olha, eu ronco, de procurar tratamento? Na verdade, esse é um problema subdiagnosticado e subvalorizado. Então, não são muitas as pessoas, se você considerar o percentual de pessoas que é afetada e aquelas que procuram tratamento médico, há uma desproporção muito grande nesse sentido. Vamos a mais uma participação do telespectador. Põe no ar. Eu tenho dificuldade para dormir, sim. Porque eu trabalho com representação, viajo muito estresse, dia a dia, eu tenho muita dificuldade para dormir. Geralmente eu durmo 10, 10 e meia da noite, mas 5 e meia, 4 horas da manhã eu estou acordado todos os dias. Palavrinha que faz parte da nossa rotina, infelizmente, é o estresse, né? Carga de trabalho muito intensa, estresse vem na sequência disso. Doutor, como é que a gente pode evitar para viver melhor isso? Olha, afastar por completo o estresse é difícil, né? Praticamente impossível. Na verdade, o que você precisa é administrar. Então, para administrar o estresse, é necessário que você tenha uma rotina de vida que inclui o horário de descanso. Então, você precisa aprender a desconectar no seu momento de descanso. Então, isso é fundamental. E existem vários trabalhos que são feitos em relação a isso. Trabalho com psicoterapia, a própria atividade física, acupuntura, né, e essas medidas de higiene do sono que a gente citou anteriormente. É uma questão realmente de saúde pública, né? Uma vez que a pesquisa apontou que mais da metade da população do país tem esse problema. Precisa de um cuidado, precisa de uma atenção especial. Aceitar que tem, mas procurar ajuda sempre, né, doutor? Com certeza, porque na medida que você passa a ter uma alteração importante do sistema cardiovascular e do sistema endócrino, você pode não ter hoje um problema, mas no futuro isso vai aumentar muito a incidência de doenças orgânicas e, consequentemente, o custo de todo o sistema de saúde. Eu agradeço a participação do senhor, os esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Pronto, estamos aqui de braços abertos, digamos assim. Okay, aí fica aqui o meu alerta, pode vir para cá. Alimentação, exercício físico, cuidar da saúde, que o resto é consequência.